Estamos aqui no Fale Mais Sobre Isso, estamos em janeiro, no Janeiro Branco, uma campanha voltada para a discussão de tudo que diz respeito à saúde mental. Precisamos nos atentar às questões relativas à saúde mental. E precisamos por quê? Porque o trânsito está difícil, está enlouquecido. Porque as escolas estão vivendo situações de violência entre alunos, professores e alunos. Porque as famílias, muitas famílias, vivem múltiplas violências, explícitas ou implícitas. A saúde mental deve vir à tona, deve ser um assunto tão importante quanto a ecologia, quanto o meio ambiente, né, quanto esses assuntos já foram, e ainda são, né, em muitas aí das conferências, fóruns, discussões, encontros, reuniões de homens. E interessante porque estamos aqui com o Cires, que é historiador e professor de história. E o nosso intuito, ao trazer um profissional da história, é mostrar como que os conhecimentos da humanidade, os conhecimentos que a humanidade já produziu, podem ajudar os homens a entender as questões da saúde mental. E no bloco anterior, em 8 minutos de programa, né, que é o tempo do primeiro bloco, o Cires, professor de história, já explicou, já deu um indício, né, Cires, pelo menos um indício, do que pode estar contribuindo para que nós vivamos uma sociedade adoecida mentalmente, né? A desigualdade social. Né? E aí eu acho legal que a história está contribuindo. O entendimento da história a respeito da construção da desigualdade nos ajuda a entender aí um dos pilares desse adoecimento mental. Sim. Desigualdade e adoecimento mental têm relação íntima. Sim, permita-me, Léo, que eu volte um pouquinho. E, novamente, lá na Europa do século XVIII, do final do século XVIII, um dos brados do movimento iluminista era o brado pela liberdade. E a liberdade, naquele momento, significava a possibilidade do ser humano construir, conceber e aplicar o resultado das suas capacidades cognitivas, ou seja, do seu potencial de pensar. Então, o direito ao livre-arbítrio, o direito do livre pensamento e da difusão do resultado desse pensamento. Diziam eles que não bastava apenas a liberdade de concepção e difusão de ideias. Era fundamental também a liberdade na plenitude, a liberdade política, a liberdade econômica, a liberdade em todos os sentidos, a liberdade de reunião, de resistir à opressão. E por que eles, naquele momento, eles lutavam pela liberdade, e que é exatamente uma palavrinha tão essencial hoje, que nós somos de alguma forma, nós estamos vivendo numa sociedade que é resultado dessa luta heróica dos antepassados e que hoje vivemos numa sociedade que é amparada pelo Estado de Direito. E por ser amparada pelo Estado de Direito, nós então temos o pleno gozo da liberdade. E é a liberdade um dos meios para que a gente consiga a felicidade. Nós queremos a felicidade. Entendemos que a felicidade será possível se tivermos a capacidade de colocar nossos conhecimentos a nosso favor. Mas é sabido que muitos conhecimentos são manipulados e muitos destes conhecimentos acabam sendo utilizados contra a humanidade e não em favor dela. Talvez um exemplo clássico na história seja a bomba atômica que ceifou milhares de vidas em 2 cidades japonesas no final da Segunda Guerra Mundial. Ali está, nós estamos diante de um quadro de avanço importante da tecnologia, do conhecimento, porém a forma como se apropriou desse conhecimento não foi para atender às demandas legítimas da sociedade, mas para um propósito específico de um grupo ou uma organização ou um governo que pensava em tudo menos na sociedade e muito mais nas suas conveniências. Então é muito importante que a gente esteja bastante alerta para isso. Nós queremos a felicidade, nós queremos usar os conhecimentos ao nosso favor e nós também temos que ter a capacidade de criticar aqueles que usam tais conhecimentos contra nós, contra as demandas e as aspirações legítimas da sociedade civil. Nós não podemos, em hipótese alguma, transigir diante da tirania, transigir diante do despotismo, transigir diante da corrupção
e nós também não podemos transigir diante da desigualdade. Não estou aqui fazendo apologia de uma sociedade igualitária. O que eu estou defendendo é que, pelo menos, a gente tenha algum bom senso. É possível construirmos um contrato a partir do qual seja possível proporcionar ao conjunto maior da sociedade condições melhores de sobrevivência, e à luz dessas condições melhores de sobrevivência, aí sim a gente pode discutir muito, incluindo a todo tipo de saúde, incluindo a saúde mental. Mas o que nós podemos fazer nesse momento? Olha, muita coisa. Acima de tudo, conscientizar as pessoas. As pessoas precisam os seres humanos precisam estar cônscios, e estar cônscio não quer dizer apenas ser consciente a uma causa ou desalienar-se diante de uma causa. Significa estar consciente e agir de acordo com essa consciência. E agir de acordo com essa consciência, aquilo que a sociedade clama por direito, eu devolvo para ela. É direito e, ao mesmo tempo, um dever. É direito que eu vá para as ruas exigir que os meus irmãos tenham uma qualidade decente e humana. Mas é dever, é meu dever, na medida em que tenho essa consciência, de ir às ruas para fazer com que esses direitos sejam devidamente correspondidos por quem é de direito, por quem foi, de alguma forma, escolhido ou purgado por nós para nos representar e para nos governar. Então isso é fundamental também. Eu acho que esse debate ele precisa ser feito. E é com esse debate, quem sabe, que a gente pode começar a discutir uma sociedade inclusiva. E discutir uma sociedade inclusiva significa discutir todos os problemas de todas as naturezas, incluindo a questão da saúde mental. E aí o importante para o nosso telespectador entender é que a história, enquanto área, né, do conhecimento humano, dimensão do conhecimento humano, tem muito a contribuir, porque essa leitura que você acabou de desdobrar aqui, né, de apresentar, é produto de análise, de leitura de conhecimentos, de um apanhado, de uma comparação relativa entre momentos diferentes, sociedades diferentes, como os homens já se organizaram, como os homens não se organizaram, e a história proporciona, né, essa visão. Sim. Só que aí você, muito bem, colocou na condição de historiador, e agora no próximo bloco, porque está encerrando, eu quero discutir na condição de professor de história. Okay. Como que o professor, ainda mais de história, dominando todos esses conhecimentos, pode e deve levar essa discussão para dentro de sala de aula, na formação de futuros, né, adultos, né, formação Sim. dos jovens estudantes. Então, voltamos no próximo bloco, continuando essa discussão. Nos aguarde.